O que eu faria diferente caso eu fosse começar do zero a prestar vestibular de medicina hoje? Eu sei que tem muito dilema nisso, sei que muita gente vai falar, eu trabalho e estudo, eu só estudo e cada caso é um caso, mas acaba que a estratégia são parecidas. A questão da carga horária que pode mudar justamente por conta desses pontos, mas novamente é um caminho das pedras. Você tem que estudar, 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 reter o conhecimento daquela matéria para você ir lá e fazer um bom simulado, chegar no dia da prova e conseguir passar no vestibular. Do jeito que eu tô falando aqui, parece que é fácil, mas não é. Já deixa seu like aqui nesse vídeo, deixa seu comentário, me fala o que você está achando dos conteúdos que eu estou postando aqui no canal. E o mais importante, não deixa de se inscrever também. Vamos lá? Meu nome é Guilherme Correia, eu passei em Medicina na Federal do Paraná, em Curitiba. Eu vou começar as aulas agora em julho de 2026. Para quem não sabe, na Federal do Paraná são duas turmas, uma para o primeiro semestre e uma para o segundo semestre. Então vamos lá, o que eu faria? Antes de tudo, antes de você começar a estudar, uma coisa muito importante é entender aonde você quer passar, qual curso você quer passar. Isso serve tanto para cursos que não sejam medicina ou para concursos. É importante que você abra o edital da prova. Entra no edital daquela prova, vê qual é a próxima prova que você vai ter e se inscreva. Ah, eu não tenho o conhecimento necessário, se inscreva. O que vale, em alguns momentos, é a experiência que você vai obter fazendo essas provas. Quando você tiver com as matérias todas fixadas na sua cabeça, não vai ter dificuldade com nervosismo durante a prova, dificuldade em entender como funciona esse fluxo da prática lá no dia da prova do vestibular. Decidiu o curso ou o concurso que você quer fazer, abra o edital daquela prova, entenda como as matérias caem. O que eu faria nesse período? Eu abaixaria as 5 últimas provas desse concurso ou vestibular que você está querendo fazer, falaria a minha meta para IA e colocaria para ela elencar quais são as matérias que mais têm recorrência durante essas provas. Isso é importante. Eu sei que às vezes a matéria que tem mais recorrência necessita de uma base para você conseguir aprender ela. Só que se você tiver noção de qual matéria é essa, de forma específica, precisa, você consegue construir essa base muito mais rápido para chegar nessa matéria e aumentar a sua pontuação no simulado do que se você ficar devaneando em outras matérias correlacionadas. Colocou na IA, a IA vai te listar quais que são as matérias que mais caem naquela prova. Esse é o step 1, é você saber o que cai, o quanto cai e como cai, como é cobrado, como que é a pergunta sobre essa matéria. Ainda no step 1 tem um ponto muito importante. Quando a gente está falando de vestibular ou concurso, a gente tem que nivelar o nosso conhecimento. Tem concurso que é para o ensino médio, tem concurso que é para o ensino superior, tem vestibular que a pessoa já vem de uma particular e tem uma base boa, tem vestibulando que vem da escola pública e que não tem conhecimento de uma matemática básica. Tá tudo bem. Os dois casos você consegue passar. Lógico que a distância para ser percorrida é diferente em cada caso, mas super viável. Vamos lá. Eu faria uma lista com 10 perguntas de cada matéria, de matemática básica, a base da química, seja sobre estrutura química, seja sobre tabela periódica, enfim, seja a base da química. Pegaria assuntos fáceis de física para ver como que você tá, porque assim, dependendo do seu conhecimento em matemática, pode ser que física não seja uma dificuldade. Eu não acho que se você não saber uma equação de segundo grau, você vai conseguir resolver cinemática. Mas sabendo a equação de segundo grau, já te adianta na parte de química. Biologia, história, geografia, filosofia, sociologia faz a mesma coisa. Aqui é importante entender qual é o seu nível de conhecimento. Por que eu falo isso? Quando a gente vai fazer simulado, quando a gente vai fazer um vestibular, a gente precisa entender aonde a gente tem chance de aumentar a pontuação. Então, assim, foque em aumentar a sua pontuação. Prova é prova, não é para testar se você é inteligente ou não. Você tem que resolver aquele exercício da forma mais eficiente possível. Então, o que eu faria no Step 1? Eu faria o rastreio das matérias que mais caem e o rastreio do meu conhecimento. O Step 2 é um ponto muito crucial. É preciso que você entenda como você vai construir essa base. Aí entra uma questão que a base tem que ser o seu foco principal no início. Se você já vem de alguns anos do vestibular, talvez isso não sirva para você. Mas se você está começando do zero hoje, é importante que você fixe bem a base de cada matéria, seja em matemática, seja em química, seja em física. É importante você entender a base.
E como que você faz essa base? Novamente, você vai pegar as matérias que a IA te elencou como as matérias que tem mais recorrência naquela prova e vai começar a construir um caminho. Então, para eu saber equação de segundo grau, eu tenho que saber equação de primeiro grau. Para saber equação de primeiro grau, eu preciso saber fração, preciso saber multiplicação, divisão, número decimal. É importante que você tenha bastante isso fixado. Então, assim, faça um jogo de como você constrói o seu conhecimento para chegar naquela matéria. Não vale de nada você querer aprender equação de segundo grau, sendo que você não sabe sistema linear, sendo que você não sabe equação de primeiro grau, enfim, fração. Então, pegue da base. Ah, eu tenho vergonha de ficar dividindo coisa que eu vi na escola, mas hoje não domino mais. Não tem problema, cara. Você pega aí 1 mês, 2 meses, você tá craque em divisão. Não foca no que você não tem, foca no que você precisa para passar no vestibular, para passar nesse concurso. Então, faz um rastreio de como você conquista esse conhecimento. Se no seu concurso, se no seu vestibular cai física, tem um ponto muito importante aí que eu gostaria de destacar. A maior parte das matérias em física precisa que você tenha um conhecimento prévio de matemática básica. Então, assim, tudo que eu falei anteriormente de equação de segundo grau, equação de primeiro grau, essas matérias base da matemática, é preciso que você domine. Então, assim, se você está começando do zero hoje, eu não focaria em física no início. Se você não manja de matemática básica, eu deixaria física em stand-by, isso assim, pelos 3, 4 primeiros meses de estudo, e logo focaria nela quando eu tivesse esse conhecimento em matemática básica. Esse é um step muito importante, onde você vai fazer o rastreio do seu conhecimento e vai criar uma linha sequencial do que você precisa fazer para realizar aquele objetivo. O galo, eu moro no interior, tem um maldito galo do lado da minha casa. Maldito não, abençoado. Então é preciso que você construa uma linha cronológica para chegar naquele conhecimento. Se você quer aprender tal matéria, faz um passo a passo de como você aprende essa matéria. Eu sei que para quem está um pouco mais avançado, talvez essa base já esteja mais fixada na mente. Então não é necessário ficar fazendo essa cronologia. Só que para quem está começando do zero, eu faria sem sombra de dúvidas. Step 3. Depois de você já entender o que mais cai, depois de você fazer uma sequência do que você precisa estudar, é hora de você começar a fazer a parte mais importante do seu estudo, a estratégia. Por que eu falo que é o step mais importante? Porque é aí onde você vai construir esse conhecimento, fazendo a estratégia de estudo. Aí o que você precisa levar em consideração? Primeiro, se você trabalha, você tem que separar o tempo necessário para realizar o seu serviço fora da sua casa, fora do ambiente de estudos. Se você não trabalha, você vai destinar a rotina que mais faz sentido para você. Então, assim, tem pessoas que estudam melhor de manhã, tem pessoas que estudam melhor de tarde ou à noite, tem pessoas que não têm preferência nenhuma. Eu, por exemplo, eu gosto de acordar cedo e estudar cedo. Para mim, o momento que eu mais produzo, isso não é questão de estudar, eu consigo estudar à noite, só que o momento que eu mais produzo é de manhã. Então o que eu fazia durante o meu período de vestibulando? Eu acordava às 7 horas, até às 8 era o tempo para tomar café, então eu acordava, escovava o dente, tomava café, arrumava minha mesa de estudo e iniciava os meus estudos às 8 horas da manhã. Como que você vai fazer a sua estratégia? Se você está no puro zero, assim, no questão de conhecimento, na habilidade de aprender, estudar, o que eu aconselho? Começa ali com 1, 2 horas de estudos diários e depois você começa a aumentar. Lembrando, para medicina, que é um curso concorrido, eu não aconselho você ficar estudando 1 hora por dia, porque eu acho que vai dificultar muito a retenção dessas matérias a longo prazo. Mas, novamente, se você está começando hoje, funciona assim 1 hora por dia. Faz durante 15 dias 1 hora, depois aumenta mais 1 hora, faz 2 horas de estudo, depois faz 3, o que é possível dentro da sua rotina. Se você trabalha, é importante que você aloque. Eu tenho um tempo ali no almoço. Meu trabalho, eu estou mais sossegado, consigo estudar enquanto eu trabalho. Se essa é a sua realidade, comece a fazer uma forma que fique viável esse estudo. O que eu faria caso eu trabalhasse? Eu pegaria exercício para resolver no meu trabalho. Então, o meu trabalho tem essa possibilidade. Eu ia pegar só exercícios de matérias que eu preciso revisar ou que estou tendo algum tipo de dificuldade para fazer durante o meu período de trabalho. Se o meu trabalho não é possível fazer isso, eu começaria a dividir essa carga horária. Então, eu estudaria um pouco antes do trabalho, se possível. Não sei que hora que você entra no trabalho, mas enfim, estudaria um pouco antes e um pouco depois. Focaria em ter uma carga horária maior nos finais de semana. Sábado de manhã, domingo de manhã, acaba sendo períodos tranquilos para você conseguir estudar. Caso você não precise trabalhar, novamente, eu acho legal você deixar uma carga horária
compatível com o seu objetivo. Então, se você quer fazer medicina, você tem que entender que é um curso concorrido, e provavelmente você já sabe disso, mas que precisa separar uma carga horária maior para conseguir passar no vestibular. O que eu acho saudável? Se você estudar 4 a 5 horas por dia fazendo medicina, é ótimo de segunda a sexta. Eu fiz isso durante 2025 e eu fiz durante 6 meses só e consegui passar no vestibular. Lógico que 2024 eu estava estudando que nem louco, assim, então eu já tinha um conhecimento muito bom de algumas matérias e já tinha as bases muito fixadas na minha mente. Faça uma estratégia que funciona. Separe, crie métodos. O Pomodoro é um negócio que eu gosto muito. Então, se você já está batendo 2 horas de estudo, o que eu acho que vale a pena? Estuda 1 hora, descansa 15 minutos e estuda mais 1 hora. Conforme você for evoluindo nos estudos, você vai aumentando essa carga horária dentro do que é possível novamente e vai conseguindo colocar mais matérias. E estudar mais matérias por dia é bom porque daí sua mente não cansa. Então, o que eu gostava de fazer? As primeiras matérias do dia eu sempre pegava exato. Então, era matemática, química, física ou biologia. Biologia, assim, era um dia da semana, mas matemática, física e química era praticamente quase a minha primeira 1 hora e meia de estudo. Como que eu fazia meus estudos, como que eu fazia minha estratégia. Eu conseguia trabalhar depois dos meus estudos, 4, 5 horas da tarde, eu começava a trabalhar porque eu trabalhava em casa. Então o que eu fazia? Das 8 até 9h30, eu fazia a matéria de matemática que exigia um pouco mais de atenção. Das 9h45, que tem esse descanso de 15 minutos, eu fazia outra matéria que também era puxada, mas que, por exemplo, matemática e biologia, matemática e química. Eu não colocava matemática e física porque eu achava que daí ia entrar em pane facilmente a minha cabeça. Em 2025, eu estava vendo o vestibular da UFPR e notei que era necessário dedicar horas estudando história, geografia, filosofia e sociologia. Então, como que eu fazia? Vou dar o exemplo da segunda-feira. Pegava a matemática durante a 1 hora e meia, então era das 8 às 9h30, descansava 15 minutos, estudava mais 1 hora e meia de biologia ou de química ou de alguma matéria que precisasse de um pouco mais de atenção, mas mesmo assim um pouco mais distante da dificuldade que eu tinha em matemática. E a última 1 hora e meia antes do almoço eu pegava para fazer história e filosofia. Isso é algo que eu fiz porque na Federal do Paraná é cobrado de forma muito específica alguns temas de história, alguns temas de geografia, alguns temas de filosofia e sociologia. Então, não é que era difícil, mas é que era necessário eu saber aquela matéria de forma muito mais específica, que não cairia, por exemplo, no Enem. Então, assim, o que eu aconselho a você no Step 3? Faz o método Pomodoro, de 1 hora e meia, 1 hora, dentro do que é possível. Descansa 15 a 20 minutos. Tem pessoas que descansam meia hora, mas eu já acho que é muito, porque daí você dispersa também. E estuda novamente 1 hora, 1 hora e meia. E faz essa repetição o máximo que você conseguir, o máximo que é possível dentro da sua rotina. Lembrando que no Step 3 você vai ter que usar todas as matérias que você elencou no Step 2. Então é preciso que você comece de baixo e comece a escalar esse conhecimento. E daí a gente vai para o Step 4. Aqui é muito importante. Aqui vai separar se você vai conseguir passar em medicina ou nesse curso que você está querendo a longo prazo ou a curto prazo. O curto prazo que eu falo é assim o mais rápido que é possível. Não falo questão de meses, porque isso para mim é marketing desses cursinhos que fala, estudou um mês, a pessoa tinha filho, trabalhava 24 horas por dia e sei lá, ainda soltava de paraquedas enquanto estudava, sabe? São coisas malucas que eu vejo cursinho divulgando que eu acho que não faz sentido nenhum e não é real. Então vamos lá, no Step 4 o que você precisa fazer? Colocar a redação, entender que dia você vai fazer a redação, como você vai estudar a redação e como você vai revisar ela. Se você está querendo o Enem ou outros vestibulares, a redação é um ponto muito importante que você consegue pontos mais fáceis do que outras matérias. Isso não quer dizer que a redação seja fácil, mas eu acredito que ela seja sim mais fácil em comparação a outras matérias. Mas não é fácil, assim, deu para entender? Enfim, escolhendo o dia que você vai realizar essas redações e corrigir, é preciso que você coloque o ponto importantíssimo, o simulado. E aqui, o que eu acho que você deva fazer? Coloque o simulado em um dia, provavelmente você vai ter que separar meio período, então, se você trabalha, vai ter que ser final de semana, não tem problema nenhum, e no outro dia, apenas no outro dia, você revisa. Porque eu acho que você deva corrigir apenas no outro dia o simulado, porque daí você tem uma visão melhor de como foi a prova, como foi seu desempenho, assim, mesmo que você não tenha corrigido, você já sabe, putz, eu acho que eu errei tal matéria, eu acho que eu errei tal assunto.
Ou não faço noção da matéria que caiu naquela pergunta X e eu quero muito saber. Isso vai trabalhando na sua mente para que quando você corrija, você vai fixar o assunto que você não sabe mais facilmente. O que eu fazia para corrigir o simulado? Eu pegava e anotava em cima da pergunta qual era a matéria daquele assunto. Então, tipo, eu errei uma de reação orgânica. Depois toda essa marcação eu passava para um papel para saber o que eu precisava estudar naquela semana ou na próxima semana e matérias que eu precisava revisar. Quando você é intermediária, você consegue sim colocar mais tempo de revisão no seu cronograma. E isso é muito importante, porque quando você começa a revisar e fazer simulado, tem matérias que você passa a não estudar mais, assim, sabe? Você realmente domina qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de questão daquela matéria. Então, assim, simulado e redação. Aí vem um ponto muito importante no step 4, que também entra a revisão. A revisão é preciso que você faça o simulado, entenda o que você não tem conhecimento e comece a revisar. Como que você vai fazer a revisão? A revisão você vai fazer sempre em cima do que você erra, não em cima do que você acha que você sabe. Então, assim, você aprendeu uma matéria, faz lista de exercício para dominar ela, faz simulado. Eu acertei nesse simulado. Beleza, então foca em revisar aquilo que você errou. Por que eu falo isso? Porque tem matéria que você faz uma vez e você consegue reter ela perfeitamente, assim. Você acaba não errando mais essa matéria. O que eu achava muito louco, assim. Principalmente para mim, filosofia e sociologia, tinha assuntos que eu estudava que eu fazia uma hora e meia de estudo e aquilo retia por muito tempo. Então eu chegava que eu não revisava mais. Eu revisava quando eu chegava e fazia o simulado. Então, se você fazer um simulado por dia, você vai acabar revisando toda semana alguns assuntos que você já tem domínio, o que é ótimo a longo prazo. E aqueles assuntos que você não tem domínio, você precisa colocar numa lista e começar a revisar fora do simulado, fazendo lista de questões ou assistindo aula. Basicamente, esses são os 4 steps que você precisa para conseguir passar no vestibular ou em algum concurso. Lembrando, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e tem suas dificuldades e facilidades. É necessário que você consiga fazer a gestão de vida pessoal, trabalho, financeiro, enfim, tudo isso em conjunto com seus estudos, para que você chegue no dia da aprovação de forma mais tranquila e não esgotado ou algo do tipo. Eu posso até trazer um pouco mais sobre esse assunto nos próximos vídeos, porque eu fiz uma rotina em 2024 que não me agregou no quesito de aprovação durante um ano. Eu posso falar um pouco mais em outro vídeo sobre burnout ou essa pressão que eu acho que não ajuda e que não me ajudou durante o ano de 2024, porque eu acho que a minha reprovação veio justamente por conta disso. Por mais que eu tivesse o conhecimento para realizar um bom vestibular, eu não tinha cabeça para isso. Então, eu acho que minha reprovação em 2024 veio justamente por conta disso. Bom, esses foram os 4 steps que eu acho que você precisa levar em consideração na hora de começar a estudar. Lembrando, eu não sou guru de estudo, eu não sou professor, e eu acho que esse conhecimento que eu trago aqui pode ser muito útil para essas pessoas que estão no início ou de nível intermediário. Mas enfim, eu não sou guru de estudo. Esse canal eu vou falar um pouco mais sobre minha experiência e minha trajetória até passar em medicina e como está sendo a minha rotina como um estudante de medicina também. Novamente, não deixa de se inscrever, deixar seu like, deixa seu comentário e até o próximo vídeo. E se vocês tiverem alguma sugestão de temas que eu posso vir falar aqui, deixa nos comentários também ou me envia lá no DM do Instagram, tá bom? Até o próximo vídeo e tamo junto.